Boa noite, mulher de fé, mulher de oração. Estamos aqui para dar início ao nosso seminário Vida de Oração. E é uma alegria poder contar com a sua presença nessa noite, onde nós iremos falar sobre oração diária. Então, você que está chegando, eu lhe acolho com um amor e um carinho que vem do alto do céu. Deus te trouxe hoje para participar deste momento, porque o Senhor quer te ensinar como Ele te aguarda, como Ele te espera e como Ele te ama. Então, nós vamos esperar alguns minutinhos, tá certo? Para esperando aí e as pessoas irem entrando e a gente iniciar o nosso seminário. Renata Luzia, boa noite, querida. Deus abençoe sua vida, seja bem-vinda. Você é de onde, Renata? Fala aí pra gente. Quem vai chegando, sinta-se acolhida. A Patrícia também aqui de João Pessoa tá chegando aqui para participar conosco do nosso seminário. Seja bem-vinda, Patrícia. Seja bem-vinda, Alderi. Você que está chegando também para participar conosco do nosso seminário. Vai mandando aí os aviãozinhos, vamos aí mandar o lembrete para que as pessoas já fiquem por dentro de que iniciamos. Logo mais a gente começa a falar. E a Renata, ela é de São Paulo, da cidade de Santo André. Seja bem-vinda, querida, A gente tem João Pessoa, Rio de Janeiro, São Paulo. Que bom, receber vocês aqui. Também temos aqui a Marilene Honorato, Você é de onde, Marilene? De onde é que você está vindo para participar aqui conosco desse seminário Vida de Oração? Deus trouxe vocês até aqui porque Ele tem um propósito. Tudo na nossa vida tem um propósito de Deus para nós, E hoje, com certeza, através desse nossa noite de seminário, muita coisa vai melhorar na nossa vida, vai nos ajudar, Porque Deus, quando é invocado, quando a gente se coloca na presença dele, ele realiza grandes coisas. Seja bem-vinda, Lúcia. Lúcia é de Serra da Raiz, aqui na Paraíba. Bem-vinda, minha irmã. Marilene também é de João Pessoa. Tá chegando aqui também Maria Marluce. Você é de onde, Maria? Tá aqui participando conosco desse nosso seminário. Diga aí pra gente. Graças a Deus nós estamos iniciando um momento novo na nossa vida, e tudo que nós iremos ouvir na noite de hoje, eu tenho certeza que vai contribuir, para melhoria na sua vida, porque a oração, ele é o movimento da vida do cristão. Olha, gente, nós vamos estar fazendo uma mentoria, a do dia 1º ao dia 7 dias de oração na prática. Então, a gente está com um grupo, tá certo? No Google, onde a gente vai estar. É um grupo fechado, tá certo? E a gente vai estar fazendo do dia 1º ao dia 7 esse momento, São 20 minutos diários de oração na prática. Nós vamos acolher quem está participando, tá certo? Da mentoria. Vai passar as instruções e eu vou estar rezando na minha casa e vocês rezando na casa de vocês. Então, o seminário vai ser a porta para a gente poder participar dessa mentoria. Então, assim, quem já vem rezando há muito tempo e não consegue alavancar na vida de oração, quem nunca rezou, quem reza às vezes, Quem tem uma espiritualidade, mas não tem uma vida de oração, a gente vai fazer essa mentoria, 7 dias de oração na prática, Vai ser algo assim muito
muito bom da gente participar. Nós vamos fazer esse momento de oração juntas, né? Eu rezando com vocês, para vocês verem como acontece essa oração diária, como a gente pode estar fazendo, tá certo? Então, é uma semana inteira onde nós vamos estar juntas em oração. E aí, a partir daí, você vai dar continuidade à sua vida de oração. Não é bacana? Pois é, estamos aqui para isso. E dessa mentoria, quem está participando dessa live vai concorrer, né, a 5 vagas. Então, eu vou estar sorteando 5 mulheres de fé para participar comigo dessa mentoria, né? Desde já desejo a você uma sorte, né? Que Deus te abençoe. Eu sei que Deus vai fazer com que a gente sorteie as pessoas certas para participar desse momento de mentoria, né? Maria Marlúcia, ela é de Sapé, tá dizendo que gosta muito de acompanhar as nossas orações. Que bom, Maria, que bom que o seu coração se enche de Deus. Isso me traz uma alegria muito grande. Eu costumo dizer que o Senhor me deu uma missão grande, mas eu sou tão pequena contra aquela viuvinha que ofertou as 2 moedinhas que ela tinha. Olha, eu tenho muito pouco para dar, mas o que eu tenho eu dou, porque quem me deu foi Deus, né? Então, é assim, nessa espiritualidade da viúva que dá as únicas moedas que tem, embora que sejam poucas, estou aqui para compartilhar com vocês. Também está chegando aqui para rezar conosco, né, Miriam. Seja bem-vinda, Miriam Vasconcelos. Diga aí para a gente de onde você vem para estar participando conosco desse seminário. E essa proposta, né, da mentoria 7 dias de oração na prática é um momento mesmo para a gente iniciar e ingressar na nossa vida de oração diária, que a gente vai estar falando hoje no seminário. E aí eu gostaria de saber, você tem interesse de participar, né, desses 7 dias de oração na prática, né, comigo, para que a gente possa realmente alavancar essa via, né, essa oração, estar todos os dias na presença de Deus, né, de forma desinteressada, por amor, para crescer na graça. Diz aí para mim se há em você esse interesse, se há em você esse desejo. Olha, tá chegando também aqui Ana Barros. Bem-vinda, Ana. Diga aí de onde você tá vindo para participar conosco deste seminário, né, Vida de Oração, né, onde a gente vai aprender na noite de hoje aonde Deus pode nos levar por meio da oração. Tenho certeza que grandes coisas acontecerão na noite de hoje, porque assim o Senhor quer, porque assim o Senhor nos chamou na noite de hoje para estarmos aqui, né? E eu fico muito feliz pela presença de cada uma e vamos para frente, né? Vamos caminhar, porque eu sei que muito, muito mesmo, nós vamos crescer, né, na glória, na graça de Deus, por meio deste seminário, ok? Pois vamos lá. Olha aí, ó. Lúcia disse que quer participar da mentoria. Marilene disse que quer participar da mentoria. Renata também disse que quer participar da mentoria, né? Marilene, né? E a gente acolhe Áurea e Glória, que chegaram aqui para participar conosco. Ana Barros, ela é de Queimadas, na Paraíba. Que coisa boa, minha irmã. A Glória é aqui de João Pessoa, a Áurea também é de João Pessoa. Então a gente tem gente aqui da Paraíba, de São Paulo, né? Do Rio de Janeiro. Então cada uma seja acolhida, bem-vinda. E vamos lá, né? Vamos ver. Eu desejo aí a quem quer participar da mentoria que você consiga, né, ser uma das 5 mulheres sorteadas para estar comigo, né, nesses 7 dias de oração. Olha aí a Valdileia chegando para participar do nosso seminário. Bem-vinda, minha irmã.
Diga pra gente de onde você está vindo, né? De qual localidade você vem aqui para estar participando conosco desse seminário Vida de Oração. Para a gente iniciar, né, esse momento, vamos invocar o Espírito Santo, vamos invocar a presença da bem-aventurada Virgem Maria e a partir daí a gente vai começar, né, a palestra de hoje que se chama Oração Diária. Então vem comigo, vamos fazer a nossa oração. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Ó bem-aventurada, Mãe de Deus e nossa Mãe, invocamos a tua presença para que este momento onde nós iremos falar sobre o encontro pessoal com o teu Filho Jesus seja um momento de bênção, seja um momento de graça, seja um momento inovador em nossas vidas. Amém. Bendito seja Deus. Então, olha aí, ó, Valdileia dizendo que está vindo aqui de Barra de Santana, na Paraíba. Então, que bom. Sejam todas bem-vindas, tá certo? E a gente vai iniciar. Primeiramente, o que a gente precisa entender sobre a oração diária. Nós temos muitas devoções, nós fazemos muitos momentos de oração, que faz parte da nossa espiritualidade, né? Esses momentos de orações é o Santo Terço, né? São as devoções ao Sagrado Coração de Jesus, ao Coração Misericordioso do Senhor, né? As devoções às almas do purgatório, as devoções ao Sagrado e Imaculado Coração de Maria. Então a gente vai tendo muitas devoções, a Quaresma de São Miguel, as novenas, os terços que a gente reza. Isso tudo faz parte da nossa espiritualidade, tá certo? Do nosso caminho de vida espiritual, que não é a mesma coisa de oração diária, né? De oração de intimidade com Deus. Então a gente vai justamente falar dessa intimidade, né? Desse momento de chegar perto de Deus, desse estar na presença de Deus. Então, para iniciar, eu gostaria muito que a gente entendesse por que a gente deve orar, né? O que é oração? Então, se a gente pegar o nome oração, tá certo? A gente vai dividir ele da seguinte forma. Deixa eu escrever aqui para mostrar para vocês, tá certo? Se a gente pega a palavra, tá certo? Eita, vai abrir, vai. Vai dar para ver, gente? Deixa eu botar no lugar que dê para ver. Oração. Tá certo? Aqui tem a palavra oração. Deixa eu fazer menor. Oração. Certo? É porque a luz reflete, né? Não dá pra ver. Mas tá aqui, ó. Aí a gente vai tirar a letrinha O. Aí vai ficar a palavra ração. Então, que a gente possa entender que a oração é uma ração, ou seja, ela é um alimento. Então, Inara, para que a gente vai, para que serve esse alimento, já que a oração é alimento? Olha, nós somos matéria e espírito. Assim como a nossa matéria precisa dos cuidados, né,
de higiene, os cuidados de alimentação, né, para ser saudável, a nossa alma, ela também precisa disso, né? A higiene da alma é a confissão e o alimento da alma é a oração. Então a oração, ela é uma ração, ela é um alimento. É na oração que a gente vai encontrar forças para vencer as tribulações. É que a gente vai encontrar forças para se sentir renovado. Então a oração é aquele alimento que fortalece as nossas vidas. E por isso que a gente precisa da oração. E se a gente tirar, gente, agora, tirou a letrinha O, e a gente vai agora, tirar a letrinha R. E vai ficar a palavra ação. Então, a oração é esse alimento que vai deixar a nossa vida em movimento, a ação, né? O próprio Espírito que pairava sobre as águas, ele era movimento, né? Essa ação de renovar a face da terra. Então, a oração é o movimento de Deus dentro de nós. É aquilo que vai nos fazer agir a favor do bem. É a oração que vai trazer as virtudes para as nossas vidas, que vai alimentar a nossa vida do desejo de Deus, da vontade de Deus. Então, que a gente comece entendendo assim, que oração não é a mesma coisa das nossas práticas espirituais e que a oração diária, ela é um alimento que vai nos dar o movimento, que vai nos dar a ação em favor, tá certo? De estar na presença de Deus, em favor de fazer o bem, da prática do bem. Não sei se vocês prestaram atenção no banner que divulga esse seminário que está iniciando hoje. Ele tem assim, quem sabe bem rezar, sabe também bem ouvir, né? Esse é um bem viver. Essa é uma palavra de Santo Agostinho. Hoje, né, a gente já pede a intercessão de Santo Agostinho para que a gente tenha uma vida de oração constante, né? Hoje é dia desse santo, ele está aí derramando bênçãos do céu a quem roga a ele, e a gente roga na noite de hoje essa bênção dele sobre nossas vidas. Então, Santo Agostinho, ele diz, olha, quem sabe bem rezar, sabe bem viver. Saber bem viver é ter a sabedoria divina. Por quê? Porque a sabedoria divina, ela vai nos guiar para um único caminho. Qual é o caminho que a sabedoria divina vai nos guiar, né? Quando Jesus diz, né, eu sou o caminho, né? Então o caminho que a sabedoria divina vai nos guiar é para Jesus. E caminhar para Jesus é caminhar para a vida eterna, é caminhar para o céu. Então, que a gente possa entender, Inara, o que é oração diária? Oração diária é o caminho que eu faço para o céu. Então, para chegar no céu, eu preciso crescer na minha vida de oração, na minha intimidade com Deus. Então, a vida de oração diária, ela tem um objetivo, né? Não é me tornar cheia dos poderes, cheia do discernimento, não é me tornar uma pessoa que vê a Virgem Maria, não é me tornar uma pessoa que tem palavras de poder, que sabe o que está passando na mente do outro. Não. A oração diária, ela multiplica sim os dons carismáticos, que são os dons de serviço. Mas a oração diária, né? Essa oração diária que a gente fala aqui, é a oração que vai crescer os dons infusos, que são os dons de santificação, né? Então, são os dons que vão santificar a nossa vida. Santo Afonso de Ligório, ele foi um dos grandes defensores da vida de oração. E ele dizia assim, quem reza se salva, quem não reza não se salva. Então, ele condiciona, né, a salvação à vida de oração.
Então, muitas vezes a gente diz assim, eu quero ir para o céu, mas a gente não caminha nesse contato, né, de intimidade com Deus que é construído dia após dia. A oração diária, ela é justamente para isso. Vocês estão me compreendendo? Né, que às vezes a gente confunde, não, eu tenho uma vida de oração, olha, eu rezo o texto, eu leio a liturgia do dia, eu vejo a pregação do padre explicando o evangelho do dia, eu rezo o texto da misericórdia, eu rezo o texto do amor, eu rezo o texto do desterro, eu rezo o texto das duas cruzes, e aí você faz uma lista de coisas que você preenche o seu dia inteiro, né, com uma espiritualidade orante, mas você não tem aquela intimidade de ficar sozinha com Deus, né, do recolhimento. Naquela palavra que Jesus fala quando dizem os apóstolos, Jesus, ensina-nos a orar, e ele diz assim, olha, quando você for orar, entre no seu quarto, tranque a porta, né, e fale a seu pai às escondidas. Então a oração diária é este momento às escondidas. É este momento onde você está junto de Deus, só você e Ele. Então, para que isso aconteça, né, para que esse momento pessoal aconteça, onde vai estar você e Deus, é preciso que você tenha uma disciplina. É preciso que você se discipline para que isso aconteça. Porque não é fácil reservar um horário do dia para estar sozinho com Deus. Porque a gente até reserva para rezar o texto, a gente até reserva para ler a liturgia do dia, né? A gente até reserva para acompanhar uma live de poder, de oração, com palavras proféticas, onde a pessoa está rezando e você acompanha a pessoa. Mas a gente não reserva aquele tempo que nós precisamos a estar no nosso quarto, com a porta fechada, a sós, né? Onde o Pai do céu nos ouve. E a palavra ainda diz, se você pedir um pão, ele nunca lhe dará uma pedra. E Santo Afonso de Ligório tem um livro assim, oração dele, que é muito bom, muito interessante, né? Quem puder depois adquirir para ler. E ele vai conduzindo, né, no seu livro e vai dizendo a gente que a oração, ela só vai ter resposta quando a gente pede aquilo que Deus quer pra gente, né? Então, muitas vezes Deus não nos responde porque a gente tá pedindo errado. Porque a gente não tá pedindo o que Ele quer. Mas, sobre isso, a gente vai falar terça-feira, quando no seminário Vida de Oração, a gente vai trabalhar o tema Oração de Poder. Então, lá na terça-feira, a gente vai falar justamente sobre esse ouvir a Deus, sobre essa resposta de Deus à nossa oração. Tá certo assim? Então, como eu falei, para ter essa oração diária, para ter essa vida de oração, a gente precisa ter o quê? Disciplina. E o que é a disciplina? É a gente todos os dias reservar o horário. Isso é tão importante, gente. É tão importante. Olha o que tem aqui na palavra de Deus, tá certo? Em Eclesiástico, tá? Eclesiástico 18, no versículo 23, diz assim: antes da oração, prepara a tua alma. Antes da oração, prepara a tua alma. O que é que a gente pode tirar, né, desse versículo? É que a gente não pode simplesmente chegar da rua, chegar do trabalho, acordar, tá certo? A gente não pode almoçar e, por fim, dizer, vou rezar. Não, a gente tem que preparar a nossa alma, a gente tem que criar essa disciplina. E é aconselhável, tá certo, pelos grandes mestres da espiritualidade, que você tenha o horário, né, já agendado da sua oração.
né? Vou rezar todas as manhãs quando eu acordar. Então, eu vou acordar e me sentar para rezar? Não, eu acordo, eu tomo água, eu vou no banheiro, lavo meu rosto, eu tiro o meu pijama e eu me coloco em oração. Ou seja, eu me preparei para aquele momento, né? Então eu preparei todo o meu ser, eu preparei a minha mente, eu preparei o meu coração e eu preparei o meu corpo para estar naquele momento de oração. E assim, qualquer horário que você decidir, né? Porque a rotina de cada um, quem sabe somos nós mesmos. Então é dentro da nossa rotina diária, né? É aconselhado que as orações sejam na parte da manhã. Mas se você não pode, porque você tem que acordar, fazer café da manhã, tem que sair para trabalhar, tem que fazer almoço, e você de manhã é impossível por causa da sua rotina, então você já sabe, quando anoitecer, né, não sendo a última coisa da minha noite, eu vou reservar o meu horário. E que todos da sua casa saibam que aquele é o horário de Deus na sua vida. Que as pessoas comecem a respeitar o horário de Deus na sua vida, sem interferir, tá certo? Sem lhe incomodar. Que isso vai acontecer como? Vai acontecer quando você começar a praticar, a ter essa disciplina no horário, a preparar a tua alma. Ninguém chega para a oração sem estar com todo o seu ser voltado para isso. Porque senão a gente vai encher o nosso momento pessoal com Deus de distrações, de pensamentos. As distrações são os pensamentos, tá certo? É levantar para ir na cozinha pegar um copo d'água, é dar vontade de ir no banheiro. Então, essas distrações, lembrar de dar um recado a alguém que está passando assim perto de você. Então, essas distrações, a gente vai falar sobre elas segunda-feira. Então, no seminário Vida de Oração, na segunda-feira, e a gente vai falar sobre as distrações e como a gente vai vencer essas distrações, tá certo? Vou estar ensinando a gente bem direitinho. Como eu disse, esse seminário, esses 3 dias onde eu vou estar falando com vocês, eu vou estar preparando vocês para quem quiser iniciar uma vida de oração assim, de uma forma nova, né, com a minha orientação. A gente vai ter do dia 1º ao dia 7 a mentoria, 7 dias de oração na prática, onde eu vou estar com vocês, tá certo? E é um grupo fechado, tá certo? Com vagas limitadas, eu vou estar com vocês, tá certo? E ensinando, como a gente ensina os filhos da gente, pega na mão, né? Vamos andar, um pé, outro pé, e vai segurando na mão até ele conseguir andar das mãos sem a gente precisar segurar nas mãos dele. Então a gente vai fazer essa mentoria. E é desejo de Deus que você cresça na sua vida de oração. Olha, gente, os tempos estão tão difíceis e a gente não pode cair, né, naquele evangelho dessa semana, que é o evangelho das virgens, né, das 10 virgens. Ele tá, sabe, esse evangelho é uma parábola das 10 virgens, que está em Mateus capítulo 25, que diz assim, que tinham 5 virgens que eram tolas e 5 prudentes. E no meio da noite ouviu um clamor, eis o esposo, ele ao encontro. E as virgens levantaram-se todas e prepararam suas lâmpadas. As tolas disseram às prudentes, dai-nos do vosso óleo, porque as nossas lâmpadas estão apagadas. Quando a gente não sabe nem o dia nem a hora que a gente vai ser chamado. A pandemia é uma prova disso, né? As pessoas estavam boas em suas casas, de repente já estavam numa UTI e de repente já estavam, né, sendo sepultadas. Ninguém sabe o dia nem a hora que a gente vai ser chamado para encontrar o noivo,
tá certo? E quando a gente não tem a vida de oração, enquanto a gente não tem uma intimidade com Deus, quando a gente não cuida da nossa salvação, da busca para a vida eterna, a gente é igual a essas virgens tolas. Fica na hora da morte dizendo, ai, quem me salva? Quem me salva? Eu quero óleo. Mas esse óleo a gente tem que ir reservando ele todos os dias. Por isso que a oração é diária. Como o Padre Paulo Ricardo fala, a oração é como a oração do Pai Nosso. Dai-nos hoje o pão de cada dia. Então a oração é esse pão que é diário, que ele é dado para aquele dia. Amanhã, o de hoje já não serve mais. O pão que eu comi hoje já não serve mais para amanhã. Amanhã eu tenho que comer o pão de novo, porque é o pão nosso de cada dia. Então, se a gente não ter cuidado, a gente vai ser tola. Não vai adiantar de nada as nossas espiritualidades, a gente rezar, a gente fazer a nossa oração, a gente ter tantas e tantas práticas de espiritualidade se a gente não conhece o noivo. E sabe o que foi que o noivo disse para as virgens tolas? Ele disse assim, elas foram comprar o óleo e voltaram, E bateram a porta, disse, Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondeu, eu não vos conheço. É uma decepção, É uma decepção para a gente fazer tanta coisa, mas a gente não ter esse óleo reservado, que é do pão de cada dia, que é a nossa oração diária, e o próprio Deus dizer isso para a gente. E nada, mas se eu tenho uma vida de espiritualidade, Se eu acompanho as lives, faço as quaresmas, as novenas, tô aqui, tô firme na oração, por que ele não vai me conhecer? Sabe por quê? Porque essas espiritualidades, essas devoções que a gente tem, elas são complemento. Elas não são o principal da nossa espiritualidade, da nossa intimidade com Deus. O principal da nossa intimidade com Deus é a oração diária. É estar todos os dias perseverantes na presença de Deus. É todo dia estar lá, em prontidão, aguardando, o Senhor chegar. É tão interessante porque lá em Gênesis, acho que é no capítulo 9, quando Adão e Eva comem a maçã e eles escutam no entardecer os passos do Senhor. O que é escutar no entardecer os passos do Senhor? É que a intimidade com Deus, ela vai justamente nos dar vai chegar no momento, que a gente vai escutar Deus se aproximar da gente, porque está se aproximando o horário da nossa via de oração. Isso assim é fantástico, é esplendoroso. E essa vida de oração, esse iniciar na vida de oração, é o que Santa Teresa d'Ávila fala nas 7 moradas, do caminho da espiritualidade. Esse início dessa vida de oração é a primeira morada. Então, para a gente poder chegar na salvação, chegar até o trono da graça, a morada onde está o rei, Cada morada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, é para chegar até a 7ª. Lá é onde está o noivo, o cordeiro, aguardando a gente. E ela fala que a gente precisa passar por essas moradas. E aí a gente vai entender por que a gente precisa da oração diária. Quando Santa Teresa ela fala desse caminho espiritual, tá certo? Para chegar até a 7ª morada, ela diz, olha, o primeiro caminho que a gente tem é o caminho de retirar de dentro de nós, tá certo? De retirar de dentro de nós o pecado. Então, esse primeiro caminho que a gente faz é vencer o pecado mortal. E é por isso que a gente precisa dessa intimidade com Deus, porque a gente precisa vencer o pecado mortal. A gente precisa vencer aquilo que nos separa de Deus.
Olha, gente, não adianta. Você quer ser uma pessoa próxima a Deus, Deus até pode lhe usar com os dons carismáticos. E você pode até profetizar na vida de alguém, você pode até interceder por alguém. As suas orações com Nossa Senhora, ela pode lhe dar a graça que você está pedindo, os seus textos, suas novenas, né? Nas orações comunitárias, muita gente rezando, o poder de Deus sendo liberado, Deus libera a graça para você também. Mas se você não se livrar do pecado mortal, se você não se livrar de uma vida mundana, você não chega na sétima morada. Você não caminha até o encontro do noivo. Então você provavelmente não vai conseguir chegar nas portas do céu. Como disse Santo Afonso, quem reza se salva, quem não reza já está condenado, né? Então é essa oração. Então, para que eu preciso da oração todos os dias? Para poder conhecer a mim mesma, para conhecer o meu pecado, para conhecer as minhas limitações, para pedir ajuda a Deus para ser uma pessoa melhor. Então a oração diária, ela vai ajudar assim como barro nas mãos do oleiro. A oração diária é que vai moldar a nossa vida para que a gente possa ir cada vez se tornando imagem e semelhança de Deus, né? Quando a gente olha assim para a gente, gritando, né? Perdendo a paciência, pavio curto, mas essa é a minha personalidade. O meu temperamento é colérico, então eu explodo mesmo. Não. É colérico o seu temperamento? Então você comece agora a submeter a sua ira, a submeter a sua explosão, a sua falta de paciência e caridade aos pés da cruz de Cristo, porque é de lá que emana a salvação, para que você vá se moldando, vá se modificando. Eu digo a vocês, tem mais de mês que eu estou pedindo a Deus a graça de ser uma pessoa tolerante, paciente. E como é difícil, gente, como é difícil. Parece que a cada dia aparecem situações na vida da gente que levam a gente a explodir, a gritar, a se irritar, a demonstrar que a gente não tem caridade, que a gente não é meigo, que a gente não tem empatia, compaixão. Então, ver o meu dia, ver quem eu sou e modificar. Olha, quem tem pecado mortal não chega no céu, gente. Não chega. Então, a gente precisa modificar as nossas vidas. E a gente só vai modificar através de quê? Da oração diária. Eu não sei se eu estou escandalizando vocês. Eu não sei se vocês aí estão perdendo o interesse, né, por uma vida diária de oração. Mas eu preciso dizer a verdade. Né? Eu preciso dizer a verdade a você. A gente reza todos os dias, a gente se alimenta todos os dias da graça de Deus, da unção de Deus, da presença de Deus. É para a gente ser pessoa melhor. É para a gente parar de fofocar. É para a gente parar de mentir. É para a gente sair do adultério, da fornicação. É para a gente, né, purificar os nossos pensamentos, as nossas palavras. É para a gente ser imagem e semelhança de Deus. E às vezes as pessoas têm medo, né, dessa palavra ser santo. Mas na verdade, a nosso caminho de espiritualidade, ele tem que nos santificar. Não adianta a gente ter uma espiritualidade que não produz frutos em nós. Não adianta. Não adianta a gente rezar o rosário se a gente não perdoa, né? Se a gente não tem compaixão, se a gente não ajuda quem está precisando. Não adianta a gente rezar a quaresma de São Miguel e rezar 40 dias de joelho a quaresma de São Miguel, alcançar a graça que a gente está pedindo e a gente não muda de vida, a gente não sai do adultério, a gente não sai
de uma mentira diária, a gente não sai daquele pecado mortal que está dentro da gente. Então, de uma fornicação, de uma união errada, né? Tanta coisa que a gente vai vivendo. Se a gente não largar essas coisas, esse pecado mortal, a gente não está no estado de graça. Então, a gente, como diz Santa Teresa, a gente está fora do castelo. Então, quem está em pecado mortal está fora do castelo, não está dentro do castelo. E só quem está dentro do castelo e passar pelas moradas é que vai chegar lá no trono, na 7ª morada, onde está o Rei da Glória. Então, Inara, quanto tempo dura essa oração diária? É todo dia, é a vida toda, enquanto você estiver como uma igreja militante, andando nesse mundo em busca do céu. Então é algo que a gente tem que fazer todos os dias, né? E todos os dias desejar ser uma pessoa melhor. Nós vamos, né, aprender na questão, quando for na segunda-feira, na parte das distrações, a gente vai aprender como a gente pode se portar como oração. Mas desde já eu já vou conversar com vocês um pouco sobre isso. Mas antes da gente conversar, eu queria que a gente abrisse, né? Se você está com sua Bíblia, abra aí no Evangelho de São Marcos, tá certo? E a gente vai ler o versículo, capítulo 7 e o versículo 21 ao 23. Enquanto você abre, eu quero acolher aqui a Andressa. Andressa é de Espírito Santo, seja bem-vinda, minha irmã. Quero acolher aqui Roberta, quero acolher Edilene Souza, que entrou aqui para participar desse momento. Quero acolher Fatinha, né, que também está aqui conosco. Adila Lacerda, seja bem-vinda, minha irmã. Também aqui que está conosco nesse momento de seminário, Elizabeth, seja bem-vinda. Dilene, seja bem-vinda, né, a participar aqui conosco desse seminário. Tudo bom, né, querida? Deus abençoe sua vida. Tá aqui conosco também Tânia, seja bem-vinda. Também tá aqui conosco Marise Laureano, seja bem-vinda, minha irmã. Maria das Graças, seja bem-vinda, Graça, né? Leidiane, seja bem-vinda, você que está aqui conosco. Tá também aqui, né, Lúcia, Maria Lúcia, bem-vinda, minha irmã, a participar aqui conosco. Tá aqui conosco Tilde Soares, Cícera, também tá aqui conosco. Então, essas pessoas que foram entrando para participar aqui com a gente, sejam bem-vindas, tá certo? Olha, vai dizendo aqui pra gente de onde vocês são, né? De qual cidade vocês vieram e estão aqui participando conosco deste seminário, né? Para que a gente possa saber até onde a gente está chegando. Então, acredito que você já pegou a sua Bíblia, já abriu aí no Evangelho de São Marcos, tá certo? No capítulo 21, tá certo? Do capítulo 7, do versículo 21 ao 23. Diz assim: porque é do interior do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, devassidões, roubos, assassinatos, adultérios, cobiças, perversidades, fraudes, desonestidade, inveja, difamação, orgulho e insensatez. Esses vícios procedem de dentro do homem e o torna impuro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, essa lista de vícios, né, que eu acabei de ler no Evangelho, inclusive é o Evangelho de amanhã, do domingo, tem dizendo assim pra gente, é de dentro da gente. Então, a oração,
ela vai agir dentro da gente para tirar esses vícios. Então, se de dentro da gente sai a maldade, quando a gente começa a ter uma vida de oração, Deus vai transformando o nosso interior para sair a bondade. Ele vai trocando os vícios pelas virtudes. Então, é por isso que a gente precisa dessa vida de oração, né? Desse trabalho interior conosco, desse agir de Deus no nosso íntimo. A Cícera está aí, ó, falando que está vindo de Teotônio Vilela, né? De Alagoas. Bem-vinda, minha irmã. Deus abençoe sua vida. Então, a oração, ela vai justamente fazer isso na gente. Então, eu quero ensinar para você agora, né, o que você precisa, né, para ter esse seu momento de oração diária. E como é que acontece a oração diária? Olha, você vai precisar estipular um horário, tá certo? Não adianta fazer a oração quando der, quando sobrar tempo. Quando tiver um tempinho assim no intervalo de uma coisa e outra, corro para a minha oração. Não adianta, você tem que estipular um tempo e preparar o que eu disse, a mente, o corpo e o coração, para estar naquele momento. E tem que ser um momento onde as pessoas saibam que é o seu momento com Deus, para você não ser atrapalhado. 2, ter no mínimo reservado 20 minutos para você estar em oração. Então, primeiro, eu tenho que preparar o meu coração. E preparar meu coração é estipular o horário, tá certo? O lugar e me preparar. Eu tenho que me preparar para aquele momento. Não é de qualquer jeito que eu vou me colocar. Segundo, né? Eu vou me preparar, tá certo? E eu preciso estipular pelo menos 20 minutos. Então, a segunda coisa que eu preciso para fazer esse momento de oração. Terceiro, tá? E a gente vai trabalhar esse terceiro ponto segunda-feira. A gente precisa de um roteiro. Quem está iniciando na vida de oração tem uma tendência muito grande a se distrair, né? Então, a gente precisa de um roteirinho. Invocar o Espírito Santo, ler uma passagem da Bíblia. Inclusive, segunda-feira eu vou dar algumas sugestões. Muita gente lê o Evangelho do dia, a oração do dia, mas na segunda eu vou dar uma sugestão para vocês, tá certo? Bem bacana, para a palavra de Deus para esse momento. Isso não quer dizer que você não vai fazer sua liturgia diária, que você já tem o hábito de fazer. Mas nesses 20 minutos, tá certo? Eu vou sugerir a leitura de outros textos bíblicos para você fazer, tá certo? Então, eu vou ter, primeiro, me preparar para a oração, estipular um horário, um lugar e me organizar. Então, eu vou pegar uma vela, eu vou pegar uma cruz, eu vou pegar a Bíblia, eu vou pegar um caderno, eu vou pegar uma caneta, eu vou me vestir, eu vou evitar de querer beber água, de ir no banheiro. Então, eu já me organizo toda para estar esses 20 minutos, pelo menos 20 minutos com Deus. E no terceiro, eu vou criar um roteiro, né? Porque quando a gente cria um roteiro, a gente começa a criar um hábito, né? A gente começa a disciplinar a nossa vida para ter aquele hábito de todos os dias fazer aquela rotina, né? É um roteiro que vai gerar em nós uma rotina na nossa vida de oração. Então, para você não esquecer, vou repetir. Para a nossa oração diária, a gente precisa, tá certo? Se preparar, como tem lá em Eclesiástico. Prepara a tua alma para a oração. Então, esse preparar é o quê? Estipular horário, um lugar e mentalmente, mente, corpo e coração, né? E espírito, estar livre para estar nesse momento de oração. Reservar pelo menos 20 minutos diários. Aí aqui você entenda que esses 20 minutos diários não é o texto, não é a liturgia diária,
não é a quaresma de São Miguel, não é suas devoções. Esse momento desses 20 minutos é o momento da oração pessoal, da oração diária, do crescer na espiritualidade com Deus, tá certo? E terceiro é criar um roteiro para virar rotina. Fazer o nome do Pai, invocar o Espírito Santo, fazer um momento de louvor, né? Fazer um momento de escuta. Nesse roteiro, você precisa começar a desenvolver em você a prática da escuta, certo? Tem gente que entra na sua oração diária e fala do início ao fim. Não, a sua oração diária, ela obrigatoriamente tem que ter um momento de escuta, que os grandes, líderes espirituais, eles costumam indicar que você comece com 5 minutos de silêncio e ele vai crescendo gradativamente. Então, você faz todo o seu momento, sua preparação e deixa 5 minutos para você ficar lá em silêncio, na presença de Deus, tá certo? Então, isso aqui é a nossa oração. E por fim, o quarto ponto que eu quero colocar para vocês é a necessidade de você criar um registro, de registrar, tá certo? Aquele momento de intimidade com Deus. O que foi que aconteceu, O que foi que você sentiu, Qual foi a forma que Deus agiu naquele momento que você sentiu. A gente vai detalhar essa resposta de Deus quando a gente for falar sobre a oração de poder na terça-feira, tá certo? Então, terça-feira a gente vai tratar a oração de poder e a gente vai detalhar justamente essa resposta de Deus no nosso momento de oração pessoal. E aí, eu quero lembrar vocês, tá certo? Que a gente tá sorteando 5 vagas na mentoria, tá certo? 7 dias de oração na prática. Nesses 7 dias eu vou estar com vocês, rezando com vocês. É como uma mãe que pega na mão da criança para a criança aprender a andar. Então eu vou estar segurando na sua mão durante 7 dias, 6:30 da manhã. A gente vai passar, meia hora, tá certo? Esse momento. E eu vou trabalhar com vocês esses 20 minutos. Então, esse seminário Vida de Oração é a preparação. A gente está hoje no primeiro dia. Vamos ter segunda-feira o segundo dia e terça-feira o terceiro dia de seminário. Então, nesses 3 dias, são os 3 dias de preparação para no dia 1º de setembro a gente iniciar a mentoria 7 dias de oração na prática. Às vezes a gente vem rezando há muito tempo, mas a gente, quando se coloca em oração, a gente reza o texto, a gente faz a devoção a São José, a devoção a São Miguel, a devoção a um santo querido, E aí a gente encerra, faça 1 hora naquele momento, 2 horas e pronto. Mas a nossa oração diária, esse pão de cada dia, ele precisa ser um momento de intimidade que vai transformar a nossa vida. Então, Inara, para que eu preciso de oração diária? Para transformar a minha vida. Aí eu vou perguntar para vocês, eu quero que vocês escrevam aqui no chat, combinado? Queridas mulheres que estão aqui conosco, comigo, neste seminário, para que você precisa de oração diária? Eu quero que você escreva aí. Para que você precisa de oração diária? Quero saber, se você realmente está prestando atenção aqui à nossa palestra, à nossa fala, para saber se ficou alguma coisa, Vamos ver se valeu a pena, e uma coisa eu tenho certeza. Olha, Deus te trouxe aqui para participar desse seminário, porque Deus quer algo novo para a tua vida. Muitas vezes na minha oração, eu rezo com aquela passagem que Jesus disse, Só vem a mim
aqueles a quem o Pai atraiu. E eu vou rezando em cima dessa palavra, né? Agradecendo a Deus porque eu acredito e creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que nos deu e que Ele tem a salvação das nossas vidas. Então, rezo muito com essa palavra, pedindo a Deus, agradecendo por ter sido atraída e pedindo a Deus que eu vá cada vez mais crescendo nessa fé e nessa certeza de que nessa fé e nessa certeza de que Deus me chamou, me santifica e quer que eu alcance minha salvação. A oração diária nada mais menos do que a gente se santificar, a gente se libertar dos pecados mortais, né? Como diz Santa Teresa, né? A primeira morada você se liberta dos pecados mortais, a segunda morada você se liberta dos pecados veniais, aí na terceira morada você começa a se aperfeiçoar, né? Como uma pessoa de Deus. E isso é tão importante, a gente ir crescendo, a gente tem um caminho muito longo. Tem muita gente que diz Santa Teresa não consegue nem entrar no castelo. Reza, reza, reza e não consegue entrar no castelo. Por quê? Porque não se livra dos pecados. Então, que a gente entenda isso e que a gente possa dar esse up na nossa espiritualidade, crescendo dia após dia na nossa oração diária. Então, Tilde colocou aqui, né? Eu quero a oração, precisamos da oração diária para crescer na espiritualidade. Cícera também colocou aqui, eu preciso da oração diária para se fortalecer e crescer espiritualmente. Patrícia colocou aqui, né? Eu preciso da oração diária para modificar a minha vida, né? Porque a oração é o alimento da nossa alma. Andressa colocou aqui, né? Eu preciso da oração diária para meu crescimento espiritual. Renata também colocou aqui, né? Eu preciso da oração diária para crescer na fé e ter intimidade com o Senhor. Então, a oração, né? Cícera está colocando, a oração nos educa a ser pessoas melhores. É justamente isso. A Áurea colocou, né? Eu quero que minha vida espiritual cresça para a minha salvação. Amém. Glória a Deus por isso. Então, é justamente isso. Eu espero que tenha ajudado a vocês. Eu espero que vocês, esse momento de seminário, né, esse momento de partilha que a gente teve aqui, possa ser um pontapé na sua vida, né, que você possa desejar, né, modificar a sua vida e ter essa vida espiritualizada, porque os tempos já anunciam a chegada do Salvador. A gente já começa a entender que Deus está dando sinais, né, que Nossa Senhora está suplicando a conversão da humanidade. A gente percebe os sinais de Nossa Senhora levantando tantas pessoas na cadeia de Nossa Senhora, pessoas para crescerem na oração do Santo Terço, na devoção, né? Por quê? Porque Deus está próximo de vir e a gente precisa preparar, né? Que a gente não seja como aquelas tolas, mas que a gente seja prudente, que a gente tenha o óleo da oração em nossa vida. Então, olha, muito obrigada pela sua companhia, tá certo? Deus abençoe a sua vida. É muito bom contar com vocês e saber que a gente vai crescer juntas nesse caminho, tá certo? Eu espero ter acolhido todos que entraram aqui para participar conosco desse seminário, tá certo? Segunda-feira a gente se encontra aqui. Então, eu vou fazer só a última perguntinha. Se você gostou, se realmente foi um conteúdo bom para você, joga aí os coraçãozinhos aí para cima. Joga aí, enche de coraçãozinho essa tela, que é para a gente poder
dar essa salva de palmas para a gente dizer que é isso mesmo que a gente quer ter uma vida de oração, a gente quer crescer na espiritualidade, a gente quer se salvar. E cuidando da nossa salvação, Deus começa a confirmar os sinais. Tem uma passagem da Bíblia que diz assim: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, né? Porque eu acredito que Jesus ele se refere também aos fariseus, né? Porque os fariseus eles são sepulcro caiado. Por fora todos pensam que são de Deus, mas por dentro é cadáver, né? É podridão. Então que a gente não seja assim, né? Que a gente possa ser mulheres de oração, mas mulheres que buscam a santidade, que se livram dos pecados, né? Que progridem na vida da graça, na vida da virtude. Amém, né? Se deixar, eu falo aqui até meia-noite. Então, vamos encerrar. E aí fica o convite para vocês participarem do sorteio. Como eu falei, eu ia falar sobre como a gente participar do sorteio. Para participar do sorteio, né? Para ser uma das 5 mulheres que serão sorteadas para participar da mentoria, né? 7 dias de oração na prática. Você vai precisar, essa live vai ficar salva, tá certo? Lá no Instagram, do Mulher de Fé, Vida de Oração. E você vai precisar fazer um comentário, né? Dizer o que foi para você essa live, o que foi para você participar desse primeiro dia, né? O que foi para você ouvir falar sobre a oração diária. Então você vai escrever lá o que foi para você, o que você colocou aqui ou o que você formulou no seu coração. Então você vai colocar no comentário, tá certo? O que foi para você participar e o que cresceu na sua vida nesse momento de live, né? Do que a gente passou, do conteúdo de hoje. E você vai no comentário dizer assim: gostaria que... Aí você vai marcar 2 pessoas, né? Eu gostaria de lhe convidar para participar. Você vai colocar gostaria de lhe convidar para participar e marca 2 pessoas, né? Você bota lá o arrobazinho e o nome da pessoa. Então, para participar do sorteio, vai ter que comentar essa live, tá certo? E chamar 2 pessoas para participar do seminário que a gente vai continuar na segunda-feira. Eu vou fazer o sorteio, tá certo? Na terça-feira, na última live do seminário. Então, desejo a você boa sorte, né? E tô torcendo para quem vai ser sorteado e participar conosco dessa mentoria, né? As 5 mulheres, a mentoria é 7 dias de oração na prática, tá bom? Desejo a vocês um bom domingo, que vocês possam ter um domingo em família, vocês possam participar da missa, tchau, né? Receber a Eucaristia e se fortalecer com o pão da vida. E segunda-feira, 8h30, a gente dá continuidade ao nosso seminário. Um beijo, Deus abençoe e até segunda-feira. Tchau, tchau. Tchau, gente, tchau.